Boa noite a todos. Então, assim, em nome do Conselho Regional de Farmácia, eu gostaria de agradecer a presença das pessoas, informar que o evento está sendo transmitido pela tecnologia de streaming, pela web, pela internet, e na palestra a substituição tributária do ICMS, entenda esse posto. Para abrir o evento, eu gostaria de convidar o Dr. Pedro Eduardo Menegasso, presidente do Conselho Regional de Farmácia. Muito obrigado. Boa noite. Muito bem-vindos ao CRF São Paulo. Para a gente é uma honra, uma satisfação ter vocês aqui. O CRF São Paulo é um conselho preocupado com o que o farmacêutico vai fazer na farmácia, né? A gente tem essa preocupação porque a gente percebe que as pessoas não têm informação para mexer com tudo que tem lá. E a gente vive batalhando para que o farmacêutico assuma posições de liderança, assuma posições de chefia, de gerência, mas faltam conhecimentos básicos. Então, mais uma iniciativa importante, queria aqui parabenizar aí o pessoal que teve a ideia, né, na figura do Júlio, de trazer essa informação. ICMS é uma coisa básica, toda farmácia lida com ele, precisa conhecer. E a gente sabe que esse novo formato, essa legislação de substituição tributária é uma coisa complicada, não é uma operação simples, tem vários aspectos que precisam ser demonstrados, e a gente então espera capacitar o maior número de possíveis, se não aqui de pessoas possíveis, né? Se não aqui presencialmente, pelo menos através do streaming, para que a gente adquira, para que o farmacêutico adquira esse conhecimento e possa então ter essas posições gerenciais, essas posições de liderança que a gente tanto batalha aí para que ele consiga, né? Tá na hora da gente começar na farmácia realmente a mostrar, fazer diferença, mostrar na farmácia que nós não somos ali apenas uma imposição legal, mas sim funcionários, enquanto funcionários, mas que damos retorno, que somos capazes de assumir aí as responsabilidades, ou como proprietários que somos viáveis, né? Então, a gente acha que está cumprindo esse papel. Nosso pessoal que está ministrando aí a palestra é extremamente competente, é gente que vive na prática, não são professores apenas, são professores, mas donos de farmácia, têm farmácia, operam o sistema, fazem as operações de imposto, então tem toda a propriedade, toda a qualidade para falar aqui para vocês hoje. Com certeza vai ser excelente o resultado dessa palestra, tá? Então, mais uma vez aí, agradecer a presença de vocês e boa palestra a todos. Obrigado. Bom, antes de iniciarmos, eu gostaria de dar aqui alguns avisos. Em função da transmissão pela internet, nós vamos fazer o seguinte roteiro. O Dr. Júlio vai fazer a apresentação dele e só ao final nós abriremos para perguntas. Então eu peço, pessoal que presente, paciência, porque eu sei que no meio da palestra sempre dá vontade de fazer pergunta, né? Então eu peço a paciência para as pessoas anotarem suas perguntas e fazer ao final, para a gente poder, inclusive, acertar estas perguntas com as perguntas que vão vir. E as pessoas que estão assistindo pela internet, elas também vão poder fazer perguntas através do seguinte e-mail, nep@crfsp.org.br, nep@crfsp.org.br. Então as pessoas poderão fazer as suas perguntas durante a palestra e nós e ao final, quando abrirmos para as perguntas, vai ser aberta a plateia presente e aberta para quem mandou para este e-mail. Quem vai ler os e-mails está ali ao final, vai ser o nosso conselheiro e membro do Grupo Farmácia e Estabelecimento de Saúde, Dr. Adriano Falvo. Ok? Ao qual agradecemos a presença e a contribuição. Então, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso ministrante. É o Dr. Júlio César Pedroni. Ele é farmacêutico, graduado pela Universidade de São Francisco de Bragança Paulista. Ele é pós-graduado em atenção farmacêutica pelo Instituto Racine. E ele é administrador de empresas graduado pela Universidade Paulista. Ele é coordenador da comissão assessora de farmácia do CRF São Paulo, membro do grupo Farmácia e Estabelecimento de Saúde do CRF São Paulo e farmacêutico responsável e proprietário da farmácia Pirapora, que se localiza
no município de Jundiaí. Dr. Júlio, todo seu. Bom, boa noite a todos, né? Para mim também é um prazer aqui estar ministrando essa palestra para vocês. E é uma palestra bem prática mesmo, para tentar expor para vocês esse mecanismo de cálculo da substituição tributária de ICMS, que eu tenho certeza que é uma coisa que deixa todo farmacêutico, todo proprietário de farmácia de cabelo em pé e na dúvida, né? Sobre como é que a distribuidora calculou esse valor de substituição tributária para estar cobrando aqui na DANF, né? Esse valor da farmácia. Então, eu queria só, antes de começar a palestra, saber quem é aqui que está assistindo a palestra que é proprietário de farmácia. Tem alguém? E farmacêutico todos são, né? Mas todos trabalham em drogaria ou alguém não trabalha em drogaria? Tá. Então, assim, como o Marcelo já falou, a gente vai deixar as perguntas para o final, né? E pedir também para vocês, para quando forem fazer a pergunta, para aguardar a gente levar o microfone até vocês. Como está sendo transmitido ao vivo pelo portal do CRF a palestra, é importante vocês também falarem no microfone, para que as pessoas que estão em casa assistindo possam ouvir a pergunta e ouvir a resposta depois da pergunta. O objetivo nosso dessa palestra, né, de substituição tributária, tá mostrando para vocês alguns conceitos básicos de ICMS, né, que a gente conhece o imposto pela sigla, mas não conhece os seus conceitos básicos, e também a maneira correta de fazer o cálculo da substituição tributária no momento que você recebe lá a DANF, né, que é a cópia da nota fiscal no seu estabelecimento, e poder conferir se ela está realmente calculada da maneira correta. Não é assim novidade para ninguém que o Brasil, eu não conheço o sistema tributário de outros países, né? Mas a gente sabe que o do Brasil é um sistema muito complexo, né? Então é muita legislação, muitas vezes legislação federal, legislação estadual e até muitas vezes municipal acabam interferindo no sistema tributário. Então muitas vezes aquela legislação acaba dando uma dupla, tripla, quádrupla interpretação de como deve ser tributado aquele produto, né? E muitas vezes vocês também vão ver o mesmo produto que vocês recebem de uma distribuidora ou de outra distribuidora com o cálculo da substituição tributária diferente, né? Não sei quem já se deparou com essa situação, mas você às vezes pega uma DANF do mesmo produto com um cálculo de substituição tributária diferente, né? E a gente vai tentar mostrar para vocês a maneira correta de calcular para saber quem está fazendo o cálculo da maneira correta. Assim, como na apresentação já falou, eu tenho drogaria e a gente recebe às vezes uma média de 10 a 15 notas por dia na drogaria, né? E eu já vi diferentes cálculos. Por enquanto eu não vi ninguém calculando a mais, pelo menos, né? A DANF mostrou que o valor estava sendo cobrado a menor, né? Mas não duvido se alguém encontrar algum cálculo da substituição tributária a maior, né? Que também daí seria um prejuízo para o estabelecimento, para a empresa, para a farmácia. Como a gente já falou, né, no início, eu vou passar para vocês alguns conceitos básicos do ICMS, que é uma coisinha meio chata para a gente ler e tal, mas tem que entender, porque às vezes você fica na dúvida, né, ICMS, primeiro que a própria sigla ICMS, né, de 4 letras, na verdade são 4 letras a tradução total, mas a gente vai colocar, né, que ele está presente na Constituição Federal de 88, né, já era um imposto que existia há muito tempo, mas foi confirmado na Constituição de 88, tá? E aí vem as leis que regulamentam, né? Somente os estados podem instituí-lo ou alterá-lo, né? Então vocês vão ver que existem alíquotas diferentes de ICMS dependendo do estado, tá? A regulamentação foi pela Lei Complementar 87 de 96, que já foi alterada 3 vezes, pela 92 de 97, 99 de 99 e 102 de 2000. Como eu já falei da sigla, né? É a sigla de Imposto sobre Circulação
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, né? E na verdade o ICMS, a sigla abreviada seria Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tá? Abreviando toda aquela composição do imposto, né? Vai dar só essas 4 letrinhas. É um imposto brasileiro e cada estado possui uma tabela diferente de alíquota, como eu já falei para vocês. E aí gera um negócio que chama guerra fiscal, né? O que é a guerra fiscal? Um estado que tem uma alíquota menor, por exemplo, que o de São Paulo, vamos pegar um exemplo, Goiás, né? Tem 12% de ICMS. Então Goiás dá um incentivo fiscal com imposto menor para a distribuidora e muitas vezes incentivos até da cidade, né? Incentivos para isenção de IPTU, para instalação do depósito da distribuidora em outro estado, né? E daí que gera aquela guerra fiscal, né? Quem nunca ouviu falar, comprou Inter, né? Então todo mundo já deve ter visto falar, né? Aí tem uma diferença, né? Tem quem compra Inter e depois recolhe a diferença de substituição tributária, que eu nunca vi ninguém fazer isso, né? Muitos poucos fazem, né? Ou pouquíssimas as empresas fazem. E aqueles que compram Inter e arquivam a nota lá. Um dia se der algum problema, eu vou ver o que eu faço, né? Mas realmente é a situação do mercado, né? As empresas comprarem interestadual. E aí gera essa guerra fiscal que já foi falado, né, para vocês. Como eu já falei, a tabela de valores de ICMS por estado, né? Então, Rio de Janeiro é o que tem a maior alíquota, 19%, São Paulo e Minas, 18%. Aí, em Minas Gerais, como eu já falei, o estado pode legislar, pode alterar, pode modificar a alíquota, modificar a base de cálculo, modificar várias coisas. O estado de Minas Gerais já colocou, nos genéricos, 12%. Então, quem é de Minas, né, compra o medicamento de referência ou similar com 18% e compra o genérico com 12%. Demais estado, ou a grande maioria, 17%, e o Paraná, que é o estado que tem 12%, né? O Paraná também tem um sistema de substituição tributária, só que é um pouco menos oneroso do que o estado de São Paulo. A operação do ICMS, né, como ela foi concebida, né, quando ela foi criada, o que era a operação de ICMS? Era uma operação de crédito e uma operação de débito, onde normalmente o débito era maior do que o crédito. Então você tinha uma diferença para pagar de ICMS, né? Concebida na sua natureza, o ICMS é isso. É uma operação de débito e crédito, onde a indústria vende para a farmácia, né, ou a distribuidora vende para a farmácia o medicamento. Quando a gente compra o medicamento da farmácia, ali tem um exemplo, um valor de R$100, 18% de ICMS, gerou um crédito para a empresa de R$18. Quando a farmácia vende para o consumidor final, um produto, por exemplo, a R$134,80, que seria da lista positiva, depois a gente vai tentar discutir um pouquinho esse negócio da lista, né? Vai gerar um débito de ICMS de R$ 24,26. Então, o débito de 24 e o crédito de 18, a empresa teria que pagar R$ 6,26 de ICMS. Isso numa empresa normal, né? Não ME e EPP. Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês o negócio da ME e da EPP. Agora eu vou entrar nesse negócio da ME e EPP. Quando foi criada a microempresa e a empresa de pequeno porte, né, a alíquota que a empresa paga do Simples Nacional, ela é composta por várias alíquotas, né, que pressupõem, cada alíquota dessa composta é um imposto que a pessoa está pagando quando ela está enquadrada como ME e EPP. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, de 540 a 720 mil. Isso de faturamento anual acumulado nos últimos 12 meses. A empresa paga 7,60% de Simples. O que é esse 7,60%? É 0,35% de imposto de renda, 0,35% de contribuição social sobre o lucro, 1,05% de COFINS, 0,25% de PIS, 2,99% de contribuição patronal e mais 2,58% de ICMS. Então a empresa simples, antes de se criar a substituição tributária, quando ela estava enquadrada dentro dessa faixa de faturamento de 540 a 720 mil, dentro da alíquota do simples ela estava pagando 2,56% de ICMS. Tá? Vocês vão ver depois que
com a criação da substituição tributária, as microempresas e as empresas de pequeno porte perderam o benefício do Simples no ICMS. Ou seja, hoje uma empresa EPP ou ME, ela paga o mesmo imposto que uma empresa SA. Então, por exemplo, uma drogaria independente, ela tem a mesma tributação de ICMS de uma grande rede. Tá? Por quê? Com a entrada da substituição tributária, ela perdeu esse benefício de estar enquadrada como ME e EPP para o ICMS. Tá? O resto da alíquota. Tanto que depois, só para citar, foi criado, acho que no final de 2010 e começou a vigorar em 2011, uma legislação complementar do Simples que permite às empresas que estão pagando substituição tributária não ter mais essa alíquota de ICM aqui, porque senão você iria estar sendo bitributado, pagar o ICMS sobre a substituição tributária e sobre a alíquota do Simples. Então, foi tirado para as empresas esse 2,56. Então, subtrai, na verdade, né? De 7,54 subtrai 2,56 para cálculo do Simples, porque os produtos viraram substituição tributária. Então, você já paga o imposto no momento da compra da mercadoria. Agora vamos tentar falar um pouquinho sobre a substituição tributária, né? É um mecanismo de arrecadação de tributos utilizados pelos governos federais e estaduais. Aí eu vou citar do governo. Nossa, tem substituição tributária do governo federal? Tem, né? Então, aquele negócio da lista positiva, negativa e neutra, né, que a gente calcula o preço do medicamento, quem trabalha em drogaria já está bem familiarizado com essa informação. A lista positiva, ela é isenta de PIS e COFINS. Tá? E a lista negativa, ela é substituição tributária de PIS e COFINS. E aí vai mais uma dica, né, para quem é proprietário ou para quem quer levar essa informação para o proprietário da farmácia, que eu acho que vocês estão aqui para isso. Quando for calcular a guia do Simples, você tem que mandar também para o escritório uma relação do que é faturamento da lista positiva, do que é faturamento da lista negativa e do que é faturamento da lista neutra. Por quê? Se você voltar aqui nesse slide, vocês viram que aqui já tem PIS e COFINS. Se você não separar o faturamento da empresa em lista positiva, lista negativa e lista neutra, você paga de novo o PIS e COFINS. Quando o PIS e COFINS você vai pagar só sobre a lista neutra. Por quê? Um é isento de PIS e COFINS, a lista positiva é isenta de PIS e COFINS e a lista negativa é substituição tributária de PIS e COFINS. Então é importante você levar essa informação para a empresa, né? Que você tem que calcular o Simples separado o faturamento, lista positiva, lista negativa e lista neutra. Então vamos lá, é um mecanismo de arrecadação utilizado pelos governos federais e estaduais, pode ser conceituado como sendo um regime pelo qual a responsabilidade pelo ICMS devido em relação às operações ou prestação de serviços é atribuída a outro contribuinte, ou seja, a farmácia vende o produto, mas não é ela que recolhe esse imposto, tá? Ou seja, é a indústria ou a importadora. A gente tem citando depois mais para frente isso. No caso dos medicamentos, a substituição é do tipo subsequente, ou seja, em relação às operações subsequentes pela atribuição a determinado contribuinte, que normalmente é o primeiro da cadeia de comercialização, o fabricante ou o importador. Então é esse cara que vai recolher, é a indústria ou o importador que vai recolher o imposto sobre circulação de mercadoria através do regime de substituição tributária. Incidente nas operações subsequentes, com a mercadoria ou até a sua saída destinada ao consumidor final, né? Isso também está previsto a substituição, ela é prevista no artigo 6º da Lei Complementar de 87 e de 96, que é uma daquelas leis que regulamentou o ICMS depois da Constituição de 88. A substituição tributária também foi introduzida com a finalidade de simplificar o sistema de fiscalização e monitoramento dos governos, né? O que o governo fez? Por que o governo criou a substituição tributária, né? Vai aí o entendimento. Nós temos aí um universo de 50 mil farmácias, 2.000 distribuidoras e 500 indústrias, né? Vocês acham que é mais fácil fiscalizar 50 mil farmácias ou 500 indústrias? Né? 500 indústrias. Então o que o governo fez? Criou o sistema de substituição. Hoje, quando ele quer saber fiscalizar em ICMS, ele não vai na farmácia mais, ele vai na indústria ou na importadora, né? Ou até na distribuidora, que são 2.000. Né? Vocês imaginem, de 50 mil farmácias para 500 é 1%.
Então, quer dizer, o governo passou a fiscalizar a indústria, vai lá, olha, fala assim, ó, o cara está recolhendo a substituição tributária, já está pagando sobre a cadeia toda. Ou seja, não preciso me preocupar com a farmácia no que diz respeito ao ICMS. Tá? Então, essa foi uma estratégia do governo, adotada por muitos governos estaduais, né? Porque ele diminui consideravelmente o universo de empresas que ele tem que fiscalizar. Como é a operação da substituição tributária, né? Como foi falada, todo o recolhimento passa a ser de responsabilidade da indústria. Ou seja, a gente fez um exemplo aqui bem simples, toda a cadeia e o imposto daquela mercadoria corresponde a R$30. R$10 é a parte da indústria. Tá? Então, vamos imaginar, num produto que custa R$100, o que a indústria vai fazer? Ela vai cobrar R$120 desse produto da distribuidora. Por quê? Dos R$30 de imposto, 10 é dela. Ela vai lá, vai cobrar 120 da distribuidora e vai recolher uma guia de imposto de R$10. Minha parte está recolhida e eu cobrei a parte da indústria e da distribuidora e da farmácia. A distribuidora, mesma situação, né? Ela vai pegar essa mercadoria, R$20 é parte da farmácia e da distribuidora. Ela vai pegar essa mercadoria que custa R$100, vai cobrar 110 da farmácia. Porque 10 ela vai recolher como parte da distribuidora. E aí chega na farmácia. Na hora que a farmácia vende para o consumidor final, ela vai vender a R$110 e vai receber, né? Essa cadeia ficou fechada, R$130. Os R$30 total da cadeia já foi recolhido pela indústria, só foi repassado para a distribuidora e para a farmácia. Tá? Então é um sistema bem simples, né? Simples se você imaginar que a legislação do Brasil não tem tantas vertentes e tantos percentuais, vamos dizer assim. Depois a gente vai entender melhor essa quantidade de percentual que tem aí para frente. Quando o governo estadual criou a substituição tributária, né, em 2010, através da CAT 54, a base de cálculo para fins da retenção e pagamento do imposto das mercadorias. O que era essa base? Era um índice de valor adicionado. O governo entendia que o produto de referência dava uma margem de 49,26% para o estabelecimento e o produto similar e genérico uma margem de 68,54%. Aí o que ele fez? Criou esses dois IVA. Né? Você pega o preço de fábrica e aplica esse valor. Ou seja, vamos pegar, para você transformar isso em percentual de imposto, você pega o preço de fábrica de R$100, aplica o IVA do medicamento de referência 49,26% e multiplica por 18%. Dá um índice de 8,86%. E você pega, no caso do medicamento similar e genérico, o preço de fábrica de R$100, aplica o IVA de 68,54% e aplica o percentual de ICM de 18%. Dá um percentual de 12,33%. Tá? Então, dessa maneira o governo criou, né, em 2010 o primeiro sistema de distribuição de substituição tributária dentro do estado de São Paulo. Esse imposto, na verdade, quem é mais antigo de farmácia sabe que ele já existiu em outros anos, né? Substituição tributária. Depois acabou caindo, voltou ao sistema normal e agora voltou novamente à substituição tributária, pelo fato da simplificação do sistema de monitoramento do governo. Para a gente pegar um exemplo agora, né? Então, um medicamento referência da lista positiva que custava R$100, né? Preço de fábrica, ele custa R$ 138,24 de venda. Aí você pega os R$100, aplica os R$ 8,86, dá R$ 8,86 de imposto para substituição tributária. Da mesma forma, no medicamento genérico da lista negativa, R$100, o preço R$ 133 de venda. Só que aí você tem o desconto, né? Quem trabalha em drogaria sabe que a linha de medicamento similar e genérico tem um alto desconto para a empresa comprar. Então, você teve 50% de desconto para comprar esse genérico. Aí você pagou de 100, você pagou 50, aplicou 12,33%, que é o percentual que a gente mostrou aqui sobre o medicamento similar e genérico, deu um imposto de R$ 6,16 de substituição tributária. Então, quando você recebia a DANF lá, você vai receber a DANF, esse produto está custando R$ 56,16. Por quê? Porque R$ 6,16 é substituição tributária, R$ 50 é o valor do produto. Quem trabalha no dia a dia com nota fiscal, com DANF, sabe que tem empresa também que já manda o valor da substituição tributária embutido no valor da mercadoria, e tem empresa que manda o valor da substituição tributária discriminado e separado.
Então isso também causa o bom, assim, na primeira interpretação, o bom é que se fosse separado, porque o entendimento fica muito mais fácil para você conferir, para você ver o desconto. Só que quando a empresa manda junto, você não tem o que fazer, né? Tem que você daí fazer o cálculo e saber o quanto é de fato aquela substituição tributária. Aí veio, né, no ano de 2011, substituindo a CAT 54, a CAT 101 e a 137, que foi a portaria responsável pelo aumento da substituição tributária sobre os medicamentos genéricos e similares. Quem trabalha em drogaria sabe o quanto aumentou o imposto sobre esses produtos. O que o governo fez? Ele mudou a base de cálculo, ou seja, a base de cálculo passou a ser o PMC, o preço máximo ao consumidor, e não mais o preço de fábrica. Por isso que veio esse aumento considerável na substituição tributária de genérico e de similar, porque a base de cálculo mudou. Aí o governo criou uma tabela de desconto. O que ele fez? Bom, como vai calcular sobre o PMC, eu vou dizer que você dá um desconto sobre a mercadoria na hora de vender, então vou aplicar esse desconto que eu acho que é o desconto que você dá, né? Tem muita farmácia que a gente ouve falar que dá 40, 50, 70, né, por cento de desconto em genérico e similar, né? Só que o cara dá um descontão desse e paga um imposto bem maior, né? Então é isso que a gente está tentando mostrar para vocês. Então, assim, eu acho que não há necessidade de ler, a gente vai usar esses percentuais aqui, né? Depois a apostila também vai estar disponível para download, né, para vocês fazerem download no portal do CRF. Então, esses percentuais de desconto aqui, mas só para vocês terem uma ideia, né? Você vê, no medicamento referência você tem um desconto de 21,91% na lista positiva e 31,83% no genérico e 19,86% no similar. O similar do desconto é menor, quer dizer, o imposto é maior ainda, tá? Porque o governo calcula o imposto agora sobre o PMC e não mais sobre o preço que você paga na DANF, o preço de fábrica, né, do produto, já com aplicados os descontos. Então, como eu já falei, a grande mudança que foi introduzida pela CAT 101 foi essa, né? Em relação à CAT 54, a mudança na base de cálculo da substituição tributária. Na CAT 54, a base de cálculo era o valor pago pelo produto na DANF. Ou seja, você olhava lá quanto você tinha pago por aquele produto. Na CAT 101, a base passou a ser o PMC subtraído dos descontos de cada tipo de medicamento, referência, genérico similar, das listas positivas, negativas e neutra. Então, vamos ver alguns exemplos aqui agora da CAT 101. Medicamento de referência da lista positiva, o preço de fábrica R$ 100, o PMC R$ 138,24. Vamos voltar novamente. Olha lá, medicamento referência da lista positiva. Referência da lista positiva. O desconto a ser aplicado sobre o PMC é 21,91%. Então eu pego o PMC do produto, 138,24, aplico o desconto, vou achar a base de cálculo, R$ 107,95. Aí eu vou fazer aquela conta que é a essência do ICMS, né, o débito e crédito. O preço de fábrica do produto de R$ 100 vezes 18%. Paguei R$ 18 de ICMS. Paguei não, desculpa. Gerei um crédito de ICMS de R$ 18. PMC já abatido do desconto. R$ 107,95 vezes 18%. Débito de ICM, R$ 19,43. Então, aí vou fazer a conta. 19,43 menos 18, R$ 1,47. Ou seja, no medicamento da lista positiva, referência à lista positiva, R$ 1,47. Vamos olhar como era antes. R$ 100 preço de fábrica, 138 PMC. R$ 100 vezes 8,86, R$ 8,86 de imposto. O que a CAT fez? Ela diminuiu o imposto sobre o medicamento referência, tá? E aumentou sobre o medicamento genérico e similar. Então a grande mudança, por que ela fez isso? Porque mudou a base de cálculo. Era óbvio que ia aumentar, né? Porque a base de cálculo anterior era o preço que você pagava pelo produto. Então você comprava um similar com 80% de desconto. Vocês vão ver exemplo aí de DANF, 82,70% de desconto.
Tá? Aí a base de cálculo era baixa. Quando introduziu a base de cálculo no PMC, a base ficou alta. Quer dizer, o imposto, o seu crédito, o seu débito que você podia bater é o preço que você paga. Se você tem 82% de desconto nesse valor aqui, ó, quanto vai ser o seu débito? Baixíssimo. Quanto vai ser o seu crédito? Baixíssimo. E o seu débito? Alto. Então vocês vão ver no próximo exemplo. Olha lá. Medicamento genérico da lista negativa. R$100 o preço de fábrica, 133 o PMC. Desconto de 50% na compra. Para quem trabalha em drogaria está até bonzinho esse desconto, né? Genérico é bem maior, né? O desconto 70, 75, 80, né? Então, o redutor da base de cálculo para a lista genérico negativa. Vamos lá ver. Olha lá, genérico negativa, 26,39%. Então, pega o preço de fábrica que eu tive 50% de desconto, o PMC 133, aplica o redutor, 26,39%, vai para 97%. Olha o que aconteceu aqui no débito e crédito. Preço de fábrica que eu paguei, 50, vezes 18%, crédito R$9. PMC 97,90, já abatido do redutor, 18%, 17,62, é o débito, R$8,62. Olha na CAT 54 agora como ficou, que era o modo anterior. O imposto seria de R$6,16, porque eu pegaria o preço que eu paguei com 50% de desconto, ou seja, R$50, 12,33, que era o percentual que a gente viu lá para medicamento similar e genérico, R$6,16. No caso do medicamento genérico da lista negativa, houve um aumento de 39,93% no imposto da substituição tributária. Então, quer dizer, o governo aumentou o imposto sobre medicamento similar e genérico. Tá? Deu para entender isso? Tá? Essa mecânica. Depois a gente vai fazer alguns exemplos ainda com a DANF mesmo, com cópia da DANF, para a gente entender bem essa mecânica do cálculo. Então, lá, aquelas considerações que eu fiz para vocês. Preço de fábrica de referência, baixos descontos, o crédito do ICM é maior. Genérico similar, altos descontos, o crédito do ICM é menor. Quanto maior o desconto na compra, menor o crédito do ICMS. O PMC, no caso do referência, altos descontos no redutor da base de cálculo. O similar, baixos descontos no redutor da base de cálculo. Que a gente viu aqui, ó, 21, 19, 16, 16, aqui está igual, e 20 e 19, 16,9. Então, o que o governo quis com isso? Aumentar o imposto do medicamento similar e genérico e diminuir o imposto do de referência, né? Talvez apoiado pelas faixas que as farmácias colocam, né, de descontos altíssimos. O governo fala, pô, se o cara dá 70% de desconto, dá 50% de desconto, tá ganhando muito dinheiro, né? Então vamos aumentar o imposto, né? Uma fonte a mais de arrecadação para o governo. Então o que o governo fez foi lá e aumentou o imposto nesses medicamentos. Não sei se vai dar para vocês ver aqui, porque a DANF ficou um pouquinho... Mas a gente vai pegar um exemplo aqui, ó, extraído de uma DANF, o produto Tandriflan, com 30 comprimidos, que é da lista negativa similar. Ele está aqui na DANF, ó, 30 comprimidos. Preço de fábrica dele, 23,07. PMC, 30,68. Desconto, 82,70%. Ou seja, o produto saiu a R$ 3,99, com PMC de R$ 30,68, né? Aí aplica o redutor. Vamos lá, medicamento lista negativa similar. Lista negativa similar, 16,85%. Aplicou o redutor, caiu para 25,51%. Aí a gente pega lá o preço de fábrica do produto pago, R$ 3,99 vezes o ICM de 18%, 71 centavos de crédito. PMC, aplicado o redutor, 25,51, 18%, R$ 4,59, R$ 3,88 de ICMS. Aqui essa distribuidora, ela mostra o ST de toda a quantidade aqui, ó, são 60 itens, então ela mostra 228, se eu não me engano, o ICMS total de substituição tributária. Então, a substituição tributária de R$ 3,88 que foi paga sobre esse produto, que você pagou R$ 3,99 dele, representa 97,24% do valor pago pelo produto. Então, se vocês fizerem a referência aqui com a antiga maneira de cálculo, a substituição tributária desse produto seria de 49 centavos. Né?
Então vocês viram que o imposto, muitas vezes, o dono de farmácia acaba não fazendo essa conta, né? Acaba vendendo esse produto aqui por R$5, R$6, né? 7, até quase que R$8 é o valor total que ele pagou do produto. R$3,99 mais R$3,88 dá quase R$8. Tá? Então, isso é importante conhecer o cálculo, né? Quem trabalha com sistema informatizado, que eu acredito ser a maioria, né? Muitos sistemas, quando você faz a inserção da DANF através do arquivo XML da DANF no sistema, alguns sistemas já mostram lá o custo real do produto, né? Muitos donos, muita gente nem olha esse custo real, né? Não tem noção, na verdade, de quanto que é o que está pagando por aquele produto. Mas lá na importação ele já faz esse cálculo e alguns sistemas já mostram para você o valor real do produto. Isso facilita muito a empresa, né, na hora de tomar uma decisão para dar um desconto sobre esse produto aqui, né? Ele fala, bom, 30,68, né? Se eu vender a R$10, eu vou estar ganhando R$2 e pouquinho, né? Mas muitas vezes algumas empresas adotam, né? Essas políticas normalmente são de algumas empresas, não são de todas, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui agora. Tá difícil para mim enxergar, imagino para vocês, mas o produto que a gente vai olhar agora é o Diane 35, né? Então é um produto da lista positiva e de referência. O preço de fábrica dele é R$14,67. O PMC R$20,28. Ele teve lá 6% de desconto na compra. Tá marcado aqui, ó, desconto 6%. Ele pagou R$13,79 do produto, que custava R$20,28 para venda. Aplica o redutor, né? Vamos lá ver. Lista positiva, referência. Lista positiva, referência, 21,91%. Aplicou o redutor, a base de cálculo passou a ser R$15,84. De novo, fazer a conta do débito e de crédito, né? Então, o preço de fábrica, R$13,79 vezes 18, gerou um crédito de R$2,48. O PMC, aplicado do redutor, 15,84 vezes 18, gerou um débito de ICMS de 37 centavos. Aí, vamos lá. Na CAT 54, esse produto seria R$1,22 de imposto. Então, mais uma prova daquela referência que a gente fez, né? Aumentou a CAT 101, aumentou o imposto do similar e referência e genérico e diminuiu o imposto do medicamento de referência. Isso aí a gente pode demonstrar para vocês aqui através desse cálculo. Mais um exemplo, o produto Ixizine. Tá bem aqui, ó. Depois, na hora que vocês importarem do portal, acho que dá para ver melhor no papel, dá para ver melhor os cálculos. Mas aqui, ó, a DANF, né, para você poder comparar exatamente o cálculo. Ixizine, né, xarope, lista negativa, outros, né? Então vocês viram que aqui tem mais uma lista, né, ó. Não encaixa nem como referência, nem como genérico, nem como similar, é outros. Então é o caso do produto Ixizine. O preço de fábrica dele, R$21,64. Tá bem aqui embaixo, 21,64. O PMC 28,78. O desconto na compra desse produto, 12%. Vamos lá. Ele saiu, na verdade, para a farmácia, R$19,04. Lista negativa, outros. Então, lista negativa, outros, 18,23%. Aplica sobre o PMC o redutor de 18,23%. Vai chegar no preço de R$23,53, que é a base de cálculo. Preço de fábrica, R$19,04 vezes os 18%, gerou um crédito de ICM de R$3,43. PMC aplicado à base ao redutor, vezes 18%, R$4,24. Então, o débito de ICM é R$4,24. ICM a ser pago, 81 centavos. Mais uma vez, na CAT 54, esse imposto desse produto seria R$2,35, tá? Outra dúvida também que vocês vão ter é saber classificar o produto. Alguns já mostram que é da lista positiva, negativa e neutra. Agora, quem sabe classificar quando ela é referência, similar ou genérico, né? Isso é outra dúvida. A Anvisa, ela só divulga uma lista de medicamentos de referência. Ela não divulga quem é similar, quem é genérico, né? Devia vir lá já no cadastro do produto, quando você consulta aquele produto no site da Anvisa, a classificação dele, se ele é referência, similar ou genérico, ou outros, né? Como é o caso do Ixizine. Não tem essa classificação. Então,
Então, com certeza, muitas vezes vocês vão ficar na dúvida. Esse medicamento é referência? Alguns a gente já conhece, né? Mas sabe se é referência, se é similar, se é genérico. Genérico também já tem a classificação, mas a grande dúvida é se ele é similar, se ele é genérico, se ele é outras, tá? Então vocês vão muitas vezes ter essa dúvida na hora de classificar um produto. E também vão ver distribuidora que classifica um produto de uma forma e classifica outro de outra. O mesmo produto de outra forma, tá? Então, essa foi a parte de substituição tributária de medicamentos, né? Tem alguns exemplos aí, depois a gente pode eventualmente ver. Vamos ver agora a parte de perfumaria, né? Essa é um pouco mais, assim, difícil de entender, porque cada perfumaria tem uma classificação diferente para substituição tributária. Então é importante a gente tentar mostrar para vocês como é essa classificação. Anteriormente, antes dessa CAT que foi colocada na perfumaria, que é a CAT 19, de 24/2/2012, toda a perfumaria tinha mesmo IVA, 38,9%. Era muito fácil calcular o imposto da perfumaria. Você pegava lá o preço de fábrica, vezes 38,9%, vezes 18%, vai dar um índice de 7%. Então toda a perfumaria, a substituição tributária era 7%. Era bem fácil de calcular. Pega lá o exemplo, fio dental, R$15, você pagou 7%, 1,05 de ST. Aí não tinha dúvida nenhuma. Aí é importante a gente entender um outro negócio da perfumaria, que eu vou mostrar para vocês em seguida, que é a nomenclatura NCM. Se vocês olharem aqui na DANF, vamos ver se tem uma que dá para ver aqui. Está um pouquinho para cima. Mas esse código aqui, ó, é NCM/SH. Toda DANF, quem já teve a curiosidade de olhar uma DANF com mais calma, viu que tem esse código lá. O que é? A classificação fiscal daquele produto. Ou seja, é uma nomenclatura que foi criada pelo governo, né? Nomenclatura comum do Mercosul. E trata-se de um código de 8 dígitos estabelecido pelo governo brasileiro para identificar a natureza das mercadorias e promover o desenvolvimento do comércio internacional, além de facilitar a coleta e análise de estatísticas do comércio exterior. Qualquer mercadoria no Brasil, importada ou comprada no Brasil, deve ter um código na sua documentação legal, nota fiscal, livros legais e etc., cujo objetivo é classificar os itens de acordo com regulamentos do Mercosul. Então, toda mercadoria, quem que é responsável por essa classificação? A Receita Federal. Então, todo registro de mercadoria no Brasil, você recebe um número, né? Você registra ele com o número do NCM, que é a Receita Federal que faz a conferência desse registro. Esta sigla consta em todas as notas fiscais em cada um dos produtos. Então você vai lá ver uma relação de produtos, cada um tem o seu NCM/SH diferente. Tá? Às vezes é da mesma categoria, né? Então os primeiros dígitos são iguais, depois ele vai mudando. Mas se vocês olharem esse site aqui, ó, ele mostra, né, consulta a NCM do produto. Então você digita o nome do produto lá, ou digita o próprio NCM que você vê na DANF, ele já mostra para você a classificação. Daí ele vai dizer se aquela classificação está certa ou não. Tá? Mas normalmente esse não tem erro não, porque é a Receita Federal que classifica. Né? Então a Receita não comete o erro, a não ser que seja algum erro de digitação. Né? Tem assim, quem trabalha com farmácia popular também, já viu assim, tipo assim, já aconteceu... A pessoa que usa anticoncepcional, você vai digitar o CPF da pessoa, aparece lá, sexo masculino. Alguém já pegou isso ou não? É erro de digitação da Receita. Eu já peguei isso na minha farmácia. A pessoa é mulher, mas não consegue comprar o anticoncepcional, porque quando foi fazer o cadastro do CPF dela, colocaram como masculino no cadastro da Receita. Tá? Então, ou é um problema que pode acontecer, né? Um erro de digitação. A CAT, então, 19, ela criou um IVA diferente para cada tipo de perfumaria, que você vê a classificação dela aqui, ó, o NCM/SH da perfumaria. Então, por exemplo, Rena, embalagem de conteúdo igual ou inferior a 200 gramas, esse NCM, IVA, 80%, ó, como é alto, né? 80% é o índice de valor agregado que ele entende que você ganha nesse produto. Né? Ou seja, você pagou 100, o governo entende que você vende a 180. Tá? É mais ou menos isso. Se eu pagou 10, ele entende que você vende a 18. Quem trabalha em drogaria sabe que não é bem assim.
Então, alguns outros, vaselina, amoníaco, eu não vou ler todos, né, mas tem a tabela aqui. Isso aí também, se vocês podem pesquisar, né, essa CAT, se quiser ter essa tabela, mas vai estar disponível para download no portal, a apostila, mas quem quiser pode também consultar na internet essa CAT 19 de 24/2/2012. Aí tem cada um dos itens, vamos passar que vocês vão vendo, ó. Olha lá, tintura para cabelo, dentifício, fio dental. Fio dental é aquele exemplo que a gente pegou lá. Ó, o imposto que era 7%, vocês vão ver para quanto foi, tá? Do fio dental. Preparações para barbear, desodorante, sais perfumados, soluções para lentes de contato, toda a linha de perfumaria que você trabalha na farmácia. Chupeta, mala e maleta para tocador, papel higiênico, lenços, incluídos de maquiagem e toalhas de mão, papel toalha de uso institucional, toalha, fraldas. Aí vocês verem que tem termômetro, bastante coisa que a gente trabalha. Pinça, né? Hastes flexíveis, absorventes higiênicos, escovas dentais, pincéis para aplicação de produtos de cosméticos, mamadeira. Olha como é alto de mamadeira, 73,69% o IVA. Então quer dizer, o governo pressupõe que você compra 10, vende a R$17 e 30 e poucos centavos. Tá? Então, vamos tentar mostrar para vocês o cálculo agora da substituição tributária de acordo com essa nova legislação. Esse aqui acho que dá para entender um pouco melhor, que está maior. Ó. Vamos pegar o fio dental. Outra coisa, né? Eu já citei para vocês. Muita distribuidora já manda naquele valor que está na DANF. É o caso dessa distribuidora aqui, ó. R$3,71 o preço do fio dental. Aí você vai olhar no pedido lá, o preço dele era R$3,34. Oh, mas cobraram mais caro do que estava? Não, que já está incluído a DANF no valor do produto. Então, isso é uma dúvida que muitas vezes você acaba tendo. Está incluído ou não está, né? Então, você tem que ir lá no pedido eletrônico, a maioria trabalha com pedido eletrônico hoje, e lá ver qual é o preço verdadeiro daquele produto, né? Aí você vai ver que é R$3,34. Aí foi dado um desconto de 3% na compra desse produto, né? De R$3,34 ele passou para R$3,24. A base de cálculo é R$5,25. O que é isso aí? É acrescido daquele percentual que a gente viu lá, ó. Fio dental, 61,93%. Olha lá, fio dental, R$3,24 que você passou, você acresce 61,93% do produto, ele vai acabar chegando no valor de R$5,25. Aí entra de novo a mecânica do cálculo. Preço de fábrica, com desconto, R$3,24, 18% de ICMS, gerou um crédito de 58 centavos. Preço com IVA, 61,93%, 5,25 vezes 18 gerou um débito de 95 centavos. Qual é ST? 37 centavos. Se vocês olharem aqui, ó, ST sobre 5,25, essa mostra até a base de cálculo, ó lá. ST sobre 5,25, que é a base de cálculo, 37 centavos de substituição tributária. Todo mundo entendeu? Só para a gente mostrar aquele mesmo fio dental lá do começo, mostrando no exemplo prático. Acho que está aqui. Que custou o imposto R$1,05, na nova ST custou R$1,67, né? Dá 60% de aumento no imposto. Então, essa é a grande sacada do governo, né? Com a criação da substituição tributária, ele aumentou o imposto, né? E você não tem jeito, você tem que pagar aquele imposto porque você já recebe o valor do produto na nota, né? Então, o que o governo fez na verdade? Acabou com a sonegação, tá? Ou seja, atribuiu à indústria e ao distribuidor, né, no caso, o recolhimento do imposto que caberia à farmácia. Então o ICMS está garantido no bolso do governo. E se essa mercadoria vencer? Perdeu. Você pagou o imposto sobre um produto. Se roubarem ele, porque perfumaria acontece muito isso, né? Quem trabalha em drogaria, né? Você vai lá num dia, você olha, tem 12 fio dental lá na prateleira pendurada. No dia seguinte você vai ver, tem meia dúzia. Nossa, vendeu bem fio dental, né? Não vem, aí você vai olhar lá, não vendeu nenhum, alguém foi lá e roubou. Você vai lá, olha no sistema de monitoramento por câmera do estabelecimento, você vai ver a pessoa ir lá, pôs no bolso. Então você pagou o imposto,
a mercadoria foi roubada e você não vai ser restituído disso, né? Mais ou menos o que acontece quando roubam seu carro com IPVA, né? Você já pagou, né? Sabe que todo mundo tem direito a receber de volta o IPVA se tiver pago e o carro for roubado, mas ninguém vai atrás desse direito. Tá? Então, nesse caso aqui da perfumaria. Agora a gente vai entrar um pouquinho na parte de alimentos, tá? Aí fala, nossa, tá podendo vender tudo isso agora em drogaria, né? É que a gente pegou a CAT na íntegra, né? Alguns alimentos aqui são permitidos vender em drogaria, né? Outros não são, né? Então tudo que é diet, né? Eu acho que o Adriano que é o melhor para depois falar para vocês aí, quem não assistiu ainda o curso de CNGPC, ele explica bem isso aí. Mas enfim, esses produtos aqui o governo novamente criou essas alíquotas, né? Aí ele colocou aqui que vale até 30/4/2013, tá? Porque tem uma informação que é importante nessa CAT aí, que as empresas vendedoras elas têm que mandar para o governo até, acho que foi até 31 de janeiro desse ano, um monitoramento do mercado, uma pesquisa de monitoramento para saber se realmente esses produtos estão sendo agregados desses valores neles, para o governo mexer posteriormente nessa IVA aqui. Essa informação está só no alimento, na perfumaria ele não colocou. Tá? Então, quer dizer, se eventualmente ele tiver uma pesquisa do mercado que diga que houve alteração nesse IVA aqui, o ramo provar que estava vendendo menos do que esse IVA aqui, ele vai mexer nessa tabela de IVA, senão vai continuar do jeito que está. Aqui tem os outros exemplos, né? Bebidas, preparações em pó para elaboração de bebidas, água de coco, suco de fruta. Tem coisa aqui, ó, leite, por exemplo, modificado para alimentação de lactentes, né? Leite em pó, tá? Vocês veem que, ó, a tributação do leite em pó é bem baixa, 17,38, tá? Então depois vocês vão poder ver no estabelecimento, na hora que receberem a nota desse tipo de produto, fazer a conferência. Tá? Desse tipo de substituição tributária. Tem muitos produtos que estão classificados aqui. Vou pegar um exemplo. Na parte de perfumaria. Chupeta. Eu já peguei nota que está sem ST. Não sei se vocês já pegaram isso ou não. Infelizmente a distribuidora ainda não classificou como substituição tributária. Está cobrando o imposto normal, ICM normal. Tem distribuidora trabalhando assim ainda, né? Porque é tão complicado o sistema tributário, né, que muitas vezes leva a dupla interpretação, às vezes tripla, quádrupla interpretação de uma mesma legislação. Então já peguei nota, foi agora o mês passado, de distribuidora que mandou o produto sem AST. Como eu já citei, né, nem todas as distribuidoras e indústrias classificam os produtos da mesma maneira. Você vai pegar o mesmo produto em duas DANFs diferentes e esse produto está com imposto diferente, porque uma interpreta de uma maneira, a outra interpreta da outra. Uma classifica de uma maneira, a outra classifica de outra. Tá? É importante você conhecer e estar preparado para calcular e conferir as DANFs. Muitas vezes você fica na dúvida, né? Será que está certo esse cálculo? Então, você vai ter condição agora de estar conferindo e verificando se o cálculo está correto ou não, naquela DANF que você está recebendo. Tá? E poder até questionar o distribuidor, né? Saber por quê, né? Assim, eu já questionei alguns distribuidores sobre o cálculo e alguns acertaram o cálculo depois que foi questionado. Tá? Porque o fato de ser por substituição tributária também não tira a responsabilidade do estabelecimento, não. Porque se o governo for lá e fiscalizar aquela indústria, aquela importadora e ver que o produto foi cobrado de maneira errada, você vai receber também a sua cobrança da sua parte que lhe é devida pelo governo. Então, o CRF, né, está sempre preocupado em capacitar e preparar os farmacêuticos para o mercado, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que o CRF São Paulo faz e que é importante vocês estarem aproveitando essas oportunidades do Conselho,
porque assim, é difícil hoje em dia, né, você conseguir sair, se capacitar, mas é importante vocês estarem aqui presentes para isso, e vocês estão realmente se diferenciando no mercado quando vocês têm esse tipo de capacitação. Bom, obrigado pela participação de todos, né? Meu contato está aí, o e-mail, e a gente vai ir agora para as perguntas, para vocês poderem fazer a pergunta, a dúvida que vocês tiverem, e também através do portal do CRF, do e-mail nep@crfsp.org.br, as perguntas dos internautas que estiverem assistindo aí ao vivo pelo portal. Eu vou... Se alguém tem alguma pergunta? Dr. Júlio, já temos uma via web. Como o governo distribui os medicamentos entre listas positivas, negativas e neutras? Essa distribuição que o governo faz de lista positiva, negativa e neutra, ele utiliza o critério da necessidade do medicamento, né? Então, quanto mais necessário é aquele medicamento, vamos pegar um exemplo, antimicrobiano, o governo entende que é um produto necessário, então ele classifica como lista positiva. Por quê? Ele é um produto isento de PIS e COFINS. Então, muitas vezes você vê que esse produto dá uma, a gente acha, né, dá uma margem maior para a farmácia, que é da lista positiva, né? Porque se você pegar o percentual da lista positiva em relação à negativa, a positiva é 38,23% e a negativa é 32,99%. Ah, eu estou ganhando mais? Não, é que o medicamento é isento de PIS e COFINS. Então você paga menos por ele ser isento de PIS e COFINS. Aí entra a lista negativa, que é substituição tributária de PIS e COFINS. Ou seja, está embutido no valor que você paga o PIS e COFINS. Por isso que eu já citei que a empresa tem que estar atenta ao medicamento que faz parte da lista positiva, da lista negativa e da lista neutra. Por quê? Se ela mandar para o escritório calcular a guia de simples da empresa, a empresa que é enquadrada como simples nacional, se ela mandar tudo o faturamento lá, a empresa faturou 100 mil no mês, simplesmente isso, o que o escritório vai fazer? Vai classificar a empresa aqui, ó. Vamos voltar lá no comecinho da apresentação. O escritório vai classificar a empresa aqui, ó. Vamos pegar aquele exemplo de 540 720. 7,54% de simples. Se ela mandar separado de 100 mil, 30 mil é lista negativa, 30 mil é lista positiva e 40 mil é lista neutra, ela vai pagar menos imposto. Vai pagar esse 7,54 só sobre os 40 mil. Sobre os 30 mil, ela vai ter isenção e substituição tributária de PIS e COFINS. Então o escritório tem que abater de 7,54% esses dois percentuais, de 1,04% e 0,25%. Já respondeu a pergunta? O que é esse CPP nessa tabela do Simples Nacional? O CPP é contribuição patronal. Isso, tá? Bom, doutor Júlio, boa noite. Bom, o seguinte, uma vez fiz um curso de substituição tributária também, mas foi com a contabilidade, e a primeira colocação que eu tenho é o seguinte: nas operações interestaduais, certo? Não importa, por exemplo, se o Rio de Janeiro é 19% alíquota, vai comprar para São Paulo, né? Volta lá nas alíquotas, isso, Rio de Janeiro 19%, São Paulo 18%. Todas as inter não são feitas na base de 12%? Depende do estado que você está comprando. Tá? Se você comprar, por exemplo, de Minas Gerais é 18%, não vai vir 12 na nota, vai vir 18%. A diferença é que muitas vezes o regime não é de substituição tributária, então não está embutida a ST no valor do produto. Então, porque o que acontece? Nós trabalhamos em distribuidora, então eu compro direto do fabricante.
E meu fabricante, ele me faz a tributação a 12% e eu pago a diferença sobre 18%. Por isso eu digo para você, as operações interestaduais, pelo menos para a distribuidora, elas tributam em 12% e a gente tem que pagar a diferença. Não, exatamente. E isso aí eu não deixei de falar, né? Quando você compra interestadual, a minha empresa compra interestadual, vem lá 12% de ICMS, tá? Eu tenho aqui no estado de São Paulo que recolher a diferença de imposto. Isso é padrão, tá? Sempre é 12, você tem que recolher a diferença para 18. Por quê? A mercadoria está entrando num estado que está vindo com 12. Muitas vezes a alíquota dentro do estado é 18 também, mas interestadual é 12. Por quê? Ele quer ter um benefício. Então, um benefício não, quer dar um benefício para a empresa. Um benefício para a empresa ter uma tributação menor. Tá? Então o que acontece? A empresa manda para você com 12%, mas a responsabilidade para recolher a diferença é sua que está comprando. Certo, justo. E outra coisa, bom, pelo menos como distribuidora, teoricamente, lá na nota tem um campo chamado CST, certo? Para produtos que têm substituição tributária, normalmente ele vem 0,10. Quando a gente compra, acontece às vezes de comprar um produto de outra distribuidora que revendeu para a gente mais digamos assim, um material hospitalar, uma bandagem, um exemplo. Uma bandagem ela é de cobrança de substituição tributária. Ele vem para a gente como 0,60, ou seja, cobrado anteriormente de substituição tributária. Então ele não destaca mais aquele imposto na nota. Teoricamente, para gente que é distribuidor, não seria o mesmo cálculo para a farmácia? Ou eu acho que fica duplicado esse imposto da maneira colocada ali. Não consegui entender a dúvida. Veja bem, você compra do fabricante. Isso, uma distribuidora. Certo, eu compro do fabricante. O fabricante me cobra lá na nota, me destaca o imposto de ST. Certo? Então, o produto vem lá, a 0,10, o CST dele. Quando eu emito essa nota, no meu caso é um pouco mais diferente que a gente vende para a prefeitura. Mas teoricamente para a farmácia penso que seria a mesma coisa. A minha saída desse item, né, ele seria a 0,60, ou seja, o produto foi cobrado anteriormente por substituição tributária. Eu não destaco mais nada de ICM na nota. Teoricamente, para as outras distribuidoras que meus amigos aqui compram, não seria o mesmo cálculo? Olha, eu não sei dizer para você porque eu preparei o curso para drogaria, né? Então eu não sei dizer se no caso você como distribuidora, né, teria alguma diferença nessa tributação. Para ser bem sincero, como eu fui pesquisar só para drogaria, né, e a operação que você está falando é a compra da distribuidora que compra da indústria, eu já não sei dizer para você como que seria a tributação exata nesse caso. Eu pergunto isso pela seguinte questão. Como foi falado logo no começo, a substituição veio para que o ICMS fosse cobrado logo na indústria, na primeira. Então, teoricamente, não deveria de ser na distribuidora ou depois da farmácia, não deveria recolher mais guias de ICMS. Por isso que acho que deveria vir zerado, entendeu? Por isso o cálculo eu acho que não bate, às vezes, na interpretação própria da gente da CAT. Não, assim, eu não sei se não ficou bem entendido, mas quando a indústria vende, eu já citei aqui, né, ó, quando a indústria vende, ó, nesse caso aqui, a indústria, ela vendeu para a distribuidora, ela já vai recolher os R$30, tá? Ela simplesmente vai repassar junto com o preço do produto R$20, que é a parte da distribuidora e da farmácia. E a distribuidora, quando vende para a farmácia, ela vai repassar 10, mas esse 30 total já foi pago pela indústria. Não sei se ficou bem claro isso. Não, acho que agora deu uma... Vou sentar e ver esses cálculos direito, que parece que é meio confuso mesmo. O sistema de substituição é exatamente esse. Quem paga o imposto total é a indústria ou o importador. Tá? Ele simplesmente repassa a parte que cabe às outras partes da cadeia, no caso a distribuidora e a farmácia,
aquele valor que seria do imposto total, mas ele recolhe o valor total e repassa a parte da distribuidora e da farmácia. Certo. Tem mais uma pergunta de internauta, só um minutinho, a gente vai atender, depois repassa para você. Dr. Júlio, a pergunta de Lídia Jimenez. Na tabela do Simples Nacional, posso abater todo o imposto que já está pago, ou seja, o ICM substituído, o PIS e o CONFINS? Já foi citado, né? Ela tem que pegar a orientação junto com o contador dela, porque realmente esse valor do Simples Nacional ele está acrescido de PIS e COFINS e está acrescido de ICMS. Então, na hora de fazer o cálculo, ela tem que enviar para o escritório o faturamento separado do que é da lista positiva, do que é da lista negativa e do que é da lista neutra, para que o escritório possa calcular alíquotas diferentes para cada montante do faturamento da empresa. Porque se ela pagar sobre o valor total, ela vai estar bitributando PIS e COFINS e ICMS. Eu queria saber o imposto dos medicamentos que são da farmácia popular. Eles são diferentes, não são? Exatamente. Imposto do medicamento da farmácia popular são diferentes, tá? Como que é feito o cálculo da substituição tributária no caso desses medicamentos? O governo estadual soltou uma portaria, se eu não me engano foi no meio do ano passado, alterando a base de cálculo dos medicamentos da substituição tributária é o valor reembolsado pelo Ministério da Saúde. Ou seja, vamos pegar um exemplo, losartana, tá? Qual é a base de cálculo? Passa a ser o PMC 9,60, que é o valor restituído pelo governo federal para esse tipo, especificamente para losartana, eu estou dando exemplo. Então, a base de cálculo vai ser 9,60, que você vai gerar o seu débito de ICMS em cima do 9,60. E o seu crédito vai ser gerado em cima do valor que você paga pelo produto. Muitas vezes o medicamento da farmácia popular gera dúvida, né? E eu também já vi distribuidoras cobrando de maneira errada. Então, já vi distribuidores isentando o produto da farmácia popular de substituição tributária. Não sei se você já pegou algum exemplo desse, tá? Mas está errado o cálculo. Ele tem que pagar a substituição tributária. Tem mais uma dúvida? Tenho mais uma. Doutor Júlio, depois da substituição tributária, então não compensa mais empresas ME e EPP? Não, não é que não compensa, né? Simplesmente a empresa perdeu o benefício para um tributo, que é o ICMS. Os outros tributos continuam o benefício de ME e EPP normalmente. Simplesmente o ICMS da empresa de pequeno porte, da microempresa, passou a ser o mesmo de uma empresa SA, de uma empresa enquadrada como grande porte. Mais uma pergunta de internauta. Daniel Antunes Júnior, Drogaria Quarteirão da Saúde. Na prática, como a farmácia deve enviar as DANFs ao contador e separar produtos lista positiva, negativa e neutra? Hoje em dia com o sistema informatizado fica bem mais fácil. Você já tem no cadastro do produto a classificação dele como lista positiva, lista negativa e lista neutra. Então você deve colocar no cadastro do produto essa informação para poder daí mandar o relatório para o contador do que é faturamento da lista positiva, do que é faturamento da lista negativa e do que é faturamento da lista neutra, para que ele possa calcular as alíquotas separadamente e você ter o benefício dessa isenção de PIS e COFINS e o benefício da substituição tributária do PIS e COFINS. Tem mais uma pergunta aqui na frente. Teve uma mudança agora em dezembro, não teve? Da CAT mesmo, que altera o produto quando é adquirido, que é importado da indústria, para 4% a alíquota, não tem? E considerar o outro 7 e 12. Essa mudança. Eu queria saber se o cálculo ficou o mesmo. Quem tem dúvida na hora do cálculo. A substituição tributária eu acho que não mudou. Até onde eu tenho informação, continua a mesma. Eu não vi ainda, para ser bem sincero, eu não vi essa mudança, essa CAT que mudou. A gente recebe as notas, a gente trabalha, né? Tudo quando é importado, já vem com a mudança já.
em vez de tributar agora como era 12%, vários passaram para 4% agora, a alíquota ali da... A gente ficava com dúvida, porque a indústria estava repassando o valor para a gente. Aumentou o desconto, né? Mas aí a GARI, quando a gente vai pagar, né, aumenta, o custo não ficava o mesmo. Estava com dúvida no cálculo dessa... Essa era a nossa dúvida. Né? Teve uma mudança realmente nos produtos importados, né? Mas assim, eu não tenho ainda a informação para te passar com exatidão, não. Ah, tá. E uma outra dúvida. No estado de São Paulo tem um convênio 16294, que é de medicamentos isentos do estado de São Paulo, não tem? Que a gente... Medicamentos oncológicos, né? Que normalmente são isentos de ICMS, né? Eu queria saber, assim, quando eu adquiro o produto de outro estado, né? Entra para mim aqui em São Paulo. Daí, realmente, ele vem tributado, ele entra em Goiás. Fatura um medicamento que lá no estado, afim, por exemplo, não é isento em Goiás, mas em São Paulo ele é isento. Realmente, eu não recolho essa diferença, essa GARI? Assim, eu não posso responder com certeza, né? Mas precisa ver o que essa legislação que isenta o produto oncológico diz. Mercadoria do estado de São Paulo. No estado de São Paulo, esse convênio é do estado de São Paulo só, né? Eu queria saber quando adquire de fora, quando só entra em São Paulo também não paga o imposto, né? Ou só a circulação dentro do estado da mercadoria? Precisa ver não, a circulação, no caso do ICMS... Ó, é interestadual também, tá? Ó, interestadual e intermunicipal. Precisa ver se existe alguma coisa na legislação que isenta esses produtos oncológicos, que discrimina no caso da operação interestadual. Se não existir nada, você precisa fazer uma consulta realmente no governo estadual para saber se esse produto vai ser isento. Eu interpreto que ele é isento porque você não precisa pagar a diferença de ICM, é isso que você está perguntando, né? Em Brasília, por exemplo, ele vem tributado. Daí quando entra, ele é faturado lá, não é faturado 0,40, ele é faturado tributado por 100. Né? Ele é faturado lá, tributado. Daí quando entra aqui, essa era a dúvida, se realmente a gente não recolhe, né, a GARI para seu pagamento. Realmente, eu no primeiro momento entendo que não recolhe a GARI, mas assim, precisaria fazer a consulta para ter mais certeza. Mais uma pergunta de internauta. O senhor cita que nas DANFs de perfumaria vem incluso sobre o valor AST. Nas DANFs de medicamento isso pode acontecer ou ela vem, o valor do preço de fábrica vem sem a substituição? Algumas distribuidoras de medicamento também incluem no valor pago pelo produto AST já. Então isso também você tem que tomar cuidado, porque você tem que... Muitas distribuidoras, né, parece que omitem da gente o valor de desconto que eles estão dando, e aí eles incluem o valor da ST junto, e aí para você calcular, para você conferir item por item, você fica quase louco, né? Mas tem que realmente... tem distribuidora que já inclui o valor da ST no valor do produto, no caso dos medicamentos. E tem empresa que manda o valor separado, né? Isso é por falta realmente... Como eu já falei, né, de interpretação de legislação. A legislação muitas vezes não deixa claro, né? Se a legislação já devia deixar claro, a empresa tem que emitir a DANF com o valor do produto e o valor da ST separado. Como não tem na legislação escrito como tem que emitir a DANF, né? Cada um emite. Ainda acho que no ano passado eles deram mais ou menos uma padronizada nas DANFs, mas quando começou mesmo a DANF era uma bagunça, né? Cada um mandava do jeito que queria. Então agora parece que deu uma padronizada, mas ainda tem empresa que manda o valor da ST separado do valor da DANF, né, do valor do produto na DANF, e tem distribuidora que já manda junto com o valor do produto a substituição tributária. Dr. Júlio, Aline Moniz de Moraes. Olá, boa noite. No caso então, o imposto é sobre o preço máximo consumidor. E como as redes rasgam os descontos? Semana passada, um cliente reclamou com relação ao Berotec Aerosol e eu cobro o preço ABC. O valor agora não me lembro, mas no caso o valor que ele falou é o preço de fábrica que a rede estava cobrando. Pelo que eu entendo, Dr. Júlio, ela quer tentar verificar aqui que seria se o cálculo é calculado sobre o PMC.
certo? O cálculo de imposto é sobre o PMC. Correto, Só que o a cálculo... base de cálculo é o PMC da ST agora com Exatamente. a CAT 101. Então, pelo que aqui, complementando aí pelo que o senhor demonstrou, o cálculo sempre é calculado antes da comercialização do produto. Então, independente do que a empresa, a farmácia ou a drogaria de uma rede, ela venha dar de desconto, o imposto já está tributado. Isso não vai interferir diretamente em nada sobre o imposto de substituição tributária. Na verdade, aí entra um outro detalhe, né? Que aí também entra na briga do desconto, né? Aí entra essa lista aqui, né? O governo pressupõe que você vai dar um desconto sobre o PMC nesses percentuais, seria o desconto máximo, vamos dizer, na hora de comercializar, né? Aí você pega, que nem eu já citei, né? E aí entra, por exemplo, o medicamento Berotec, que é um medicamento, vamos dizer assim, oneroso para a farmácia, né? O desconto do laboratório é muito pouco, você paga a substituição tributária e muitas vezes você vê outras empresas vendendo até abaixo do valor do preço de fábrica. O que acontece? Algumas redes têm algumas negociações diretas com o laboratório. Então, isso vai do poder de compra de cada empresa, né? A empresa compra direto da Behringer, compra com desconto muito maior do que... Não é muito maior, mas a operação logística da distribuidora, ela ganha a rede. Ou seja, a operação logística gira em torno de 7 a 10%. Então, ou seja, o distribuidor cobra da indústria de 7 a 10% para distribuir o produto dele. Então, o que quando a grande rede vai lá e compra direto da indústria, ela ganha esse percentual para ela também. Então, muitas vezes, acaba a quantidade, a negociação que é feita, acaba permitindo a empresa vender por um preço até às vezes abaixo do preço tabela do ABC Pharma. Mais uma pergunta, internauta. Lídia Jimenez. Eu tenho alguma vantagem tendo desconto financeiro ao invés ao desconto da nota fiscal? Seria basicamente aquele que vem o preço normal, mas o desconto é feito na duplicata e não na nota fiscal. Nesse caso, agora com a mudança da base de cálculo da substituição tributária, não tem benefício nenhum, né? Porque a base de cálculo é o PMC. Então não importa o desconto que ele vai ter, se é na nota ou se é na duplicata, na hora de pagar a duplicata daquela DANF. A base de cálculo sendo PMC, não importa mais. Tá? A única coisa é que a vantagem, na verdade, seria que ela tem um crédito maior de ICMS. Então ela vai pagar uma ST um pouco menor. Então tem um pequeno benefício aí se ela tiver o desconto, o desconto financeiro, né, que é muitas vezes chamado na drogaria, né, e não o desconto em nota fiscal em DANF. Mais uma pergunta? Só pegando um gancho nessa última pergunta, esses programas de desconto, então, entra nesse esquema que os laboratórios dão? Você pega o laboratório dando 60% de desconto para o cliente? Aí você precisa olhar a DANF com calma mesmo, porque se for, assim, dependendo assim, quem trabalha com esses programas PBMs, né, que chamam de PBMs, tem alguns aí que não vale a pena você vender, né? Se você já fez a conta... Eu não fiz ainda. Tem alguns produtos que não vale trabalhar, né? Porque você pega um produto de R$50 aí, que você vende a R$50, você ganha, assim, sem colocar os custos da empresa, né? Aluguel, funcionário, luz, telefone, água, e sem colocar o simples, um produto de R$50 você ganha 2. Então, realmente, se você for fazer a conta, alguns não vale a pena, né? E a ST... realmente ela é um pouco mais alta porque a base de cálculo é o PMC, novamente falando, né? E o crédito gerado pelo ICMS é sobre o preço que você paga efetivamente do produto, né? Por isso que teve algum ajuste, não sei se vocês perceberam isso ou não, alguns PBMs, por exemplo, o cara dava 40%, passou a dar 42,4% para cobrir essa diferença para a farmácia. Não sei se você percebeu isso ou não. Alguns aumentaram 2%, 3%, para cobrir realmente essa diferença que você tem na hora que você vende o produto. Mais alguma pergunta? Doutor Júlio,
Diretamente, os medicamentos de referência, a gente percebe que o IVA, certo? A constituição de preço é extremamente pequena. Então, provavelmente, a margem de lucro desse produto é pequena. E a gente observa que hoje a incidência do imposto, seja estadual ou federal, é muito grande. O que o senhor determina, então, com relação a esses descontos que é dado diretamente ao produto? Isso pode gerar até, inclusive, um prejuízo muito grande para o estabelecimento. A gente que trabalha, né, com farmácia também, vale citar para vocês que a gente já viu várias empresas aí que acabaram fechando as portas, né, principalmente em farmácias pequenas e médias, porque a farmácia acaba dando um desconto que não condiz com a sua estrutura, com os seus custos, né? E às vezes ela acaba realmente vendendo um produto abaixo do preço que ela está pagando. Ou seja, a gente deu aquele exemplo da Danf, de um produto lá que o produto custou R$ 3,99, o imposto R$ 3,88, saiu quase R$ 8,00, né? Se a empresa não tiver esse tipo de controle, não tiver esse tipo de informação, ela acaba muitas vezes vendendo um produto, né, abaixo do preço. Entra nessa concorrência aí. Agora na moda está o negócio das farmácias populares aí, né? Ultra popular, super popular, né? Enfim, e que acabam vendendo essa linha, principalmente trabalhar com a linha de similar e algumas marcas de genérico aí com preços bem baixos, né? E provavelmente isso também é benefício de interestadual, né? A gente sabe que a jogada que as empresas fazem, né? As distribuidoras compram dentro do estado, vende para outro da mesma distribuidora e aí acaba pegando o produto benefício daquele outro estado e muitas vezes repassa total ou não repassa total, né? Eu acho que o grande erro é aquele que compra nessas condições e repassa ainda essa diferença para o consumidor, né? Se um dia ele tiver que pagar essa diferença, ele não vai ter nem esse dinheiro para pagar, porque ele já deu essa diferença para o consumidor para concorrer com preços aí que a gente sabe que foge da realidade de qualquer empresa que trabalha seriamente. Outra perguntinha do Dr. Júlio Sérgio Santana. A gente observa que nas grandes sedes os genéricos dão altos descontos. O porquê não é dado também esses altos descontos em produtos de referência sendo o mesmo princípio ativo? Vale citar novamente o que nós já falamos, né? A grande maioria dos laboratórios de referência trabalham com desconto médio para a farmácia de 5, 6%. Se você pegar na média, né, dá em torno disso, 5, 6%. E aí o cara dá um desconto de 70% para comprar o genérico. Genérico de uso contínuo, leve 3 e pague 2, né? Esse tipo de coisa. E na hora de vender o referência, ele não tem essa mesma condição de compra. Então fica inviável ele vender um medicamento de referência com o mesmo desconto. Porque se ele vender com desconto, aí hoje, se vocês pegarem a composição da lista positiva, né, 38,23%. Ou seja, se você fizer a conta na ponta do lápis, tá? E a pessoa der em torno de 20% ou 21% de desconto, né, sobre um produto de referência, ele já está empatando dinheiro, não está ganhando. Tá? Então, se a pessoa der um desconto muito alto nesse tipo de medicamento, né, eu sempre gosto de citar um exemplo que cada 10% de desconto que você dá no produto, tá, na hora de vender esse produto, você tem que vender 2,17 vezes aquele produto para ganhar a mesma coisa. Tá? Ou seja, se você dá 10% de desconto, para você ganhar a mesma coisa, você tem que vender 2,17 produtos daquele para ganhar a mesma coisa, dando só 10% de desconto. Mais alguma dúvida? Me ocorreu agora, aquele exemplo que o doutor deu da rena, se eu não me engano, era R$10, que seria vendida por 18. No caso, se o preço final for maior, por exemplo, vender a 25, alguma coisa assim, essa diferença é tributada no final, por exemplo, nos 4% do Simples, é isso? Exatamente. Tá. Tá. Se ela no Simples, ela vai pagar... Não, a diferença de CM, você diz?
Essa diferença, por exemplo, dos 25 para os 18? Não é paga no Simples. O ICM não. Os outros tributos, sim. Os outros tributos, Isso, né? a substituição tributária você paga na hora da compra e aquele imposto naquele produto acabou ali. Acabou ali. Acabou ali. O Tá. ICM de substituição tributária é isso. Essa né? diferença Se de você vender R$7 por um produto por um preço maior do que aquele índice de valor adicionado, o IVA, né? Isso. Você vai pagar o imposto federal do Simples sobre esse valor que você vendeu a R$25, por exemplo. Mas o ICMS, ele não é tributado diferença nenhuma na hora do cálculo do Simples. Tá ótimo, obrigada. Tem mais alguma pergunta? Dos internautas? Não? Então, gente, eu queria agradecer a presença de todos, né? Espero que tenha conseguido sanar as dúvidas, que foram bastante. Desculpa as meninas aqui que eu fiquei na frente delas na hora de dar a palestra, atrapalhou um pouco, mas é uma tecnologia nova que a gente está usando aí da transmissão e da pergunta ao vivo, né? Então, é uma experiência que a gente fez e eu tenho certeza que atendeu aí as expectativas dos internautas em casa também, né? Queria ressaltar que a palestra ela vai estar disponível para download no portal do CRF. Tá? Esses slides que a gente apresentou estão disponíveis. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode encaminhar para o e-mail, né? Se todo mundo, se alguém não marcou ainda, no último slide, Marcelo. Né? Pode encaminhar para o e-mail secomas@crf.org.br, né, que vai ser encaminhado para mim para responder, né? Se eu tiver dúvida, eu vou pesquisar também para poder responder com mais certeza. Aquelas dúvidas que ficou na dúvida, se vocês quiserem mandar por e-mail também, a gente vai pesquisar e saber se consegue a informação, porque conseguir esse tipo de informação também não é fácil, né? Você fica muitas vezes na dúvida, porque, como eu falei, a legislação às vezes dá mais de uma interpretação ou não deixa explícito, né, o que tem que ser feito, né? Então esse é um dos grandes problemas do sistema tributário do Brasil, não tem explícito o que é para ser feito no caso desses impostos. Então, mais uma vez agradecer a presença de todos, né? Vou pedir para o Marcelo fazer o encerramento em nome do Conselho e agradecer a presença de vocês mais uma vez. Boa noite a todos, obrigado pela participação de todo mundo, estar aqui presentes, obrigado às pessoas que participaram aí. Foi a primeira vez que nós fizemos utilizar as pessoas fazerem perguntas, né? Acho que pelo jeito tiveram bastantes perguntas aí pela internet, achei que foi bacana. E a gente queria assim, fazer aqui agradecimento à diretoria do Conselho que deu essa oportunidade, ao Grupo Farmácia e Estabelecimento de Saúde, que foi o grupo que idealizou essa palestra, em nome do coordenador do grupo, Dr. Antônio Geraldo, Dr. Adriano Falvo, que é conselheiro e é do grupo, participou aqui, né, nos ajudou, e um agradecimento especial ao Dr. Júlio, que preparou a palestra aí, está sempre disponível aí a ajudar a gente aqui no Conselho. Obrigado, Júlio, boa noite a todos, bom retorno para todo mundo, boa noite.